Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula agora sobre função inversa. Nós vimos na nossa última aula a função composta, hoje nós vamos falar da função inversa. É uma função que tem na sua parte de classificação, já estamos próximos de entrar nas funções de primeiro grau, segundo grau e as demais funções, e hoje nós vamos ver a função inversa e toda a sua estrutura de como calcular, como é a questão do gráfico e tudo mais, valores numéricos, e como calcular de fato a função inversa de uma função dada. E antes mesmo da gente iniciar a aula, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquela ajuda ao crescimento do canal, para que ele se torne cada dia melhor. Muito bem. De um modo geral, o que é uma função inversa? Uma função inversa, você tem aqui uma função f, que ela associa o conjunto A com o conjunto B. Eu vou dizer que ela é uma função inversível, que às vezes não é enunciado na questão, vem a palavra inversa, determine a função inversa ou calcule a função inversível, né? Então, essa função f de A e B, ela é inversível se essa função ela for uma função bijetora. Só de fato vai existir função inversa, é bom que vocês gravem essa teoria, só existe função inversa se a função em questão for uma função bijetora. E aí, lá nas aulas de injeção, né, que a gente viu lá das classificação das funções quanto a função injetora, sobrejetora e bijetora, nós vimos lá. Quando é que uma função é bijetora? Quando ela é injetora, né, quando ela tem uma função, ela ao mesmo tempo é injetora, e ao mesmo tempo ela é uma função sobrejetora. Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer que a função ela é bijetora quando ela atende essas duas características aqui da injeção e da sobrejeção. Observação importante, assista a aula lá de função injetora e sobrejetora para entendermos a questão da função bijetora. Então, ela é inversível se ela for uma função bijetora. E aí eu acabei de dizer que ela tem essa regrazinha para ela ser uma função bijetora. Muito bem, para mim calcular uma função inversa ou inversível, eu tenho uma função f de A para B e nós representamos a função inversível como f elevado a menos 1 de B em A. Observe que, nesse caso, o nosso domínio aqui da função f, é o conjunto A. E a nossa imagem, né, no conjunto da função f, é o conjunto B. Então, veja que aqui na função f, há o domínio sendo A e a imagem sendo o conjunto B. Se eu for calcular aqui, ou definir o domínio da função inversa, né, você observa que o domínio dela é o B. E que a imagem vai ser quem? A imagem da inversa? A imagem da inversa vai ser em A. Vai ser o conjunto A. Então veja que quando eu for calcular a função inversa, olha o dinamismo aqui na representação através do diagrama. Eu tenho uma função f de A para B. F de A para B. Conjunto domínio, conjunto imagem. O que vai ser a função inversa? A função inversa vai ser representada por f elevado a menos 1 de B em relação a A. Há uma troca, a função f de A e B vai de A para B e a função inversa vem de B para A. Sendo que há uma inversão na questão do domínio e na imagem, do par ordenado. Então veja, uma função f de B em A é inversa de A para B se somente se eu tiver um par ordenado que pertence a essa função f. Então, quando eu fizer a troca a ordem desse par ordenado, aqui é xy pertencente à função f, quando eu fizer yx, que é a troca dos abscissa e ordenada, ela vai pertencer à função inversa. Então, diagrama, função de A para B e função inversa de B para A. Nós temos aqui, gente, uma regrazinha prática, muito boa, excelente, de se aprender na hora que for fazer a inversa de uma função. Não podemos esquecer dessa dica. Regra prática. Qual é o primeiro tópicozinho que você tem que lembrar na hora de fazer a inversa de uma função? Você vai pegar a sua função, você vai trocar o x da função por y. Você vai trocar o x por y. E, consequentemente, você vai trocar o y por x. No momento que você faz essa troca o x pelo y e o y pelo x, você vai isolar o novo y, que é justamente depois da troca. Quando você fizer isso, você está calculando a função inversa da função que você está procurando. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma função y, que é a mesma coisa de f de x, igual, por exemplo, a 2x. Então, eu posso dizer que a minha função y é 2x.
Para mim calcular a inversa dessa função, só aqui uma dica, o que que acontece? Esse y você troca por x, e esse x você troca por y. Então vai ficar assim, ó, no lugar desse y, fica x. No lugar desse x, fica y. Fiz o primeiro tópico da regra prática. Depois que eu fizer essa troca do x pelo y e do y pelo x, vou isolar o y. Quando eu isolar o y, eu vou encontrar a inversa. Então eu tenho x igual a 2y. Então 2y é igual a x. Logo eu chego à conclusão de que y, esse novo y, é x dividido por 2. Muito bem, esse novo y é o que nós definimos como função inversa. E aí a gente coloca aqui o expoentezinho menos 1 para indicar que você tem de fato a função inversa da função y. Então veja que aqui rapidinho eu já dei uma dica de como vai ser o cálculo da função inversa de determinadas funções. Muito bem, outra dica importantíssima quando estiver fazendo questões e estudando a teoria, e observe. Observe que o gráfico de uma função inversa é essa função f azul, ela está em destaque. E veja que eu determinei aqui uma função formada pela bissetriz dos quadrantes ímpares. O que seria esse quadrantes ímpares, professor? Você tem que recapitular e lembrar que lá no sistema cartesiano, o sistema cartesiano ele é dividido em quadrantes. Você tem aqui o primeiro quadrante, você tem aqui o segundo quadrante, você tem o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Quando ele fala bissetriz dos quadrantes ímpares, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo, gente, a essa reta que divide esse quadrante 1 e esse quadrante 3 em elementos iguais. Tanto x como y, eles são iguais. Um exemplo, se eu pegar 1 aqui, quando eu colocar a sua imagem aqui, eu vou ter 1 em 1. Observe, quadrantes ímpares, os pares ordenados, eles são, tanto a abscissa como a ordenada, são iguais. Observe, se eu pegar menos 1, eu vou pegar aqui no caso menos 1. Então veja que tanto a abscissa como a ordenada, eles são iguais. Então, bissetriz dos quadrantes ímpares, obrigatoriamente os pares ordenados, eles são o que, gente? Eles são iguais. Tanto a abscissa como a ordenada aqui, recapitulando aqui, ó, eles são iguais. Aqui também, ó, do mesmo modo você vai ter igual. Então, muito bem, para falar sobre essa bissetriz é isto. Agora, olha a coisa curiosa. O gráfico da função f é esse azul. A bissetriz, o gráfico da função da bissetriz dos quadrantes ímpares é o vermelho. Quando eu traçar a função inversa, que é esse gráfico em destaque em preto, veja que essa distância, há uma equidistância do gráfico do f para o gráfico do f de menos 1, aliás, f de menos 1, justamente que é a inversa, eles são a distâncias iguais equidistantes, quer dizer que há uma simetria. Eles são simétricos em relação a quem? Aos quadrantes, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Do mesmo modo vai acontecer aqui embaixo. Observe que essa distância é igual a esta. Então, na hora que estiver fazendo questões de gráfico, é só fazer a análise dessa questão da equidistância entre os pontos, tanto da função f como da função inversa, em relação ao eixo das bissetrizes dos quadrantes ímpares, né? Bissetriz do quadrante ímpar. Muito bem, coloquei aqui um exemplo de uma função f de x, 5x menos 2. Estou pedindo a inversa, f de x menos 1, e o f de 3, a função f de menos 1 de 3. Eu queria dar uma dica para vocês, para você não se confundir em uma coisa. Quando eu coloco f de menos 1, eu estou falando da inversa, a função inversa. Não confundir com isso aqui, ó. Não confundir, só um instantezinho, não confundir com isso aqui. Quando você está falando inversa de número, você está falando disto aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver com inversa. Aqui você está falando como se você estivesse falando que isso aqui fosse uma variável. E aí, dessa variável, você está fazendo inversa. É diferente, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, aqui, um x elevado a menos 1, que nesse caso, sim, ele é 1 sobre x. Porque o x ele é número, mas aqui, gente, não confundam. Eu estou falando de função inversa. Fica a dica, fica a observação. Muito bem. Está pedindo aqui na questão para nós calcularmos a inversa dessa função f de x, 5x menos 2. O que eu vou fazer? Primeira coisa, se o f de x é a mesma coisa do y, então o y é igual a quanto? 5x menos 2. O que diz a regra prática? A regra prática diz o seguinte:
que nós vamos trocar o x pelo y e o y pelo x. Então, esse y vai virar x. Esse x vai virar y. Entendeu? Trocamos o y pelo x e o x pelo y. O que diz o segundo tópico da regra prática? Isolar o novo y. Quem é o novo y? Esse y aqui. Então, como é que eu vou isolar ele? Simples, bem simples. Veja aqui, ó. Vai ficar x igual a 5y menos 2, então eu posso dizer que 5y menos 2 é igual a x. Então, o que vai acontecer? 5y vai ser igual. Eu não posso subtrair letra de número aqui no caso. O que vai acontecer? Esse menos 2 vai para o outro lado. Então, aqui vai ficar quem? X. Quem está menos vem para cá mais. Isolando um novo y, né? Isolar o novo y. Vai ser igual a x mais 2 sobre quanto, gente? Quem está multiplicando vem para cá, dividindo. Pode ser assim, ou você pode também encontrar x sobre 5, mais, aqui é o sinal de mais, 2 sobre 5. Você pode separar ambos para o mesmo denominador. Pode ser que ela venha na forma de fracionária única ou frações separadas. O que está pedindo também na questão? Está pedindo para calcularmos o f de 3, f, a inversa, né? O f de menos 3, ou aliás, f de 3 a inversa. Então, se é o f de 3 na inversa, eu vou jogar na inversa. Então, vai ficar como aqui na inversa? Vai ficar assim, ó. Vou jogar nessa daqui. F de 3 da inversa vai ser igual. No lugar desse x, que nós temos aqui na inversa, nós vamos substituir ele por qual valor? Nós vamos substituir esse x pelo valor que nós temos aqui, que é 3. Então, aqui vai ficar 3 mais 2 dividido por quanto, gente? Dividido por 5. Então, o que vai acontecer agora? Ó, f de 3 da inversa, f de 3 da inversa vai ser 3 mais 2 dá 5. 5 dividido por 5, nós vamos ter o que, gente? Ó, nós vamos ter 1. Então, veja que não é complicado, é simples de calcular a inversa de uma função. Recapitulando, nós temos a regra prática e há uma troca entre o domínio da função A e a imagem da função B na hora que você vai fazer a inversa. E o gráfico, a gente sabe que ele é simétrico em relação ao eixo das bissetrizes, de quadrante ímpar. Então, fica essa aula de hoje, aula sobre inversa. Nossa próxima aula nós vamos fazer umas questões sobre função inversa, envolvendo também um pouco de função composta, para a gente ter um entendimento que pode acontecer isso. E aí, logo na sequência, vem exercício de todos os tipos de funções, para a gente dar a entrada nas funções de primeiro, segundo grau e passar o nosso estudo de função para frente. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele likezinho para crescer o canal cada dia mais.